O Exército Brasileiro se curva a Jair Bolsonaro e não pune o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por participação em ato de apoio ao presidente. Sobre isso, vamos conversar agora com Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da PM de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Adilson, bom dia, prazer imenso falar novamente com você, como vai? Tudo bem, e você, Tereza, e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, é sempre um prazer. Tá certo. Bom, sem demora, quero primeiro perguntar sobre a alegação do Pazuello para não ser punido, né? E a decisão do comandante-geral do Exército, general Paulo Sérgio. Porque vamos lembrar que Pazuello usou uma justificativa quase ridícula, dizendo que, como Jair Bolsonaro não tem partido, portanto, o ato não era político partidário. Como você, Adilson, avalia esses dois elementos, tanto a justificativa de Pazuello quanto a decisão do comandante-geral? Olha, Tereza, eu sou oficial da reserva e eu aposentei como tenente-coronel. Então eu vou contar para vocês uma anedota que nessas situações circulavam no quartel, que a gente comentava. Quando um subordinado da gente respondia a um processo disciplinar e ele apresentava uma desculpa esdrúxula como essa, geralmente a gente tinha, alguns tinham, eu tinha na minha mesa, numa das gavetas da minha mesa, um nariz de palhaço. Eu colocava o nariz de palhaço e ficava olhando pro policial assim, falou, tá bom assim ou você quer que eu tire? Eu devo dar risada, devo aplaudir? Porque o que você está falando para mim não é nem um pouco plausível e você está duvidando da nossa inteligência. Ampla defesa não significa, em um processo administrativo, não significa duvidar da inteligência alheia. Foi o que aconteceu. Combinou-se um ping-pong fajuto. Ele disse qualquer coisa, o comandante do Exército apresentou as suas razões de qualquer coisa, tudo para atender o chefe Bolsonaro. Foi isso. Não, é ridículo, isso é humilhante. É humilhante. Se tivesse o mínimo de plausibilidade em qualquer alegação do acusado Pazuello, que desse margem para uma interpretação e a motivação do ato administrativo, que é uma punição disciplinar, tudo bem, faz parte do jogo. Mas esse tipo de argumentação esdrúxula, sem base nenhuma com a realidade, notoriamente falsa, até todos os grãos de areia das praias do Rio de Janeiro sabem que é falso. É uma afronta à inteligência da sociedade brasileira, de todos. Dos políticos do Centrão que estão apoiando o Bolsonaro, dos membros do Judiciário que ainda apoiam esse governo genocida, do Ministério Público que se omite e se acha tão independente, tão importante, se omite, dos militares que se acham tão importante, tão super, que se acham que estão acima de todos nós. Todos nós fomos ofendidos moralmente com esse tipo de desculpa. E essa decisão pode abrir algum tipo de precedente na sua avaliação? Vai abrir. A partir do momento que o general de divisão, o general 3 estrelas, lembrando que o topo da carreira no Exército é um general 4 estrelas, general de Exército. O general de 3 estrelas, ele participa do ato, ele dá um exemplo totalmente negativo para todos os seus subordinados. Ele apresenta uma desculpa esfarrapada, uma mentira, deslavada, e ele é absolvido. O recado que passa para a tropa, para os subordinados, é o seguinte: tudo bem, basta participar e apresentar o mesmo padrão de desculpa que será absolvido, porque já criou um precedente, né? E aí nós teremos a quebra da instituição Exército Brasileiro.
E eu quero também fazer uma pergunta técnica, aproveitar a sua presença aqui, sobre essa proibição de oficiais da ativa, e aí a gente não está falando só do Exército, né? Acho que de todas as instituições, sobre essa manifestação pública política, né? De viés político. Conta pra gente aonde se assenta isso e, sobretudo, se há alguma possibilidade, considerando as hierarquias das instituições, de, após essa resposta do Exército, das Forças Armadas, há alguma possibilidade ou abertura de alguma outra instituição do campo democrático punir Pazuello? Bom, o ato praticado pelo Pazuello, ele se traduz em crime previsto no Código Penal Militar e em transgressão disciplinar, porque ele violou o disposto no Estatuto dos Militares e no Regulamento Disciplinar do Exército Brasileiro. No âmbito da apuração disciplinar, o Exército Brasileiro resolveu abrir mão da sua autoridade, da sua autonomia enquanto instituição de Estado e quebrar o galho. Perdão da palavra, mas essa é a palavra. Eles quiseram quebrar o galho do Pazuello para não contrariar o chefe do Exército, não é nem comandante, porque comandante ainda a gente vê ainda posturas dignas. É o chefe, o dono do Exército, chamado Bolsonaro. Infelizmente é isso que nós temos que falar. No âmbito interno ele pode tentar fazer isso aí, numa transição disciplinar, e é o que eles fizeram. Inventaram lá uma desculpa, uma motivação falsa, que por si só, no âmbito jurídico do direito administrativo, culmina de nulidade essa decisão, porque os motivos de fato e de direito não guardam relação com a realidade dos fatos. Então, cabe campo, sim, para uma discussão de uma anulação via judicial dessa decisão do Exército, um pouco mais complicado, mas porque existe a questão da discricionariedade do comandante do Exército, enquanto autoridade administrativa, mas também cometeu crime militar. É um crime militar previsto no Código Penal Militar, no artigo 324, que é o crime de inobservância de lei, regulamento e instrução. Qual? Estatuto dos Militares e Regulamento Disciplinar. Então, o mesmo ato, Pazuello cometeu transgressão disciplinar e crime. E aí, não cabe ao comandante do Exército e qualquer militar, nem ao presidente da República, não instaurar inquérito, porque o Código Penal, os crimes previstos no Código Penal Militar, são crimes de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Traduzindo, praticou o fato tipificado como crime, é obrigatório instaurar inquérito policial militar. É obrigação, é dever de ofício do comandante do Exército instaurar inquérito policial militar. A única pessoa que pode avaliar se houve crime ou não é o Ministério Público Militar, porque o foro competente é a Justiça Militar. Então, o senhor Augusto Aras está fora de qualquer avaliação na esfera do crime militar, porque o foro competente é a Justiça Militar. Então, o membro, a pessoa que representa o Ministério Público Militar, ao receber o inquérito concluído, ele deveria avaliar esse inquérito e optar se houve crime ou não. Havendo crime, ele oferece a denúncia. Não havendo crime, ele determina o arquivamento. O arquivamento cabe ao membro do Ministério Público. Então, está faltando aí o crime. E o comandante do Exército, ele já cometeu o crime de prevaricação. Veja bem, eu não estou fazendo análise política nenhuma, estou fazendo análise técnica jurídica. Sim. O comandante do Exército, para servir o senhor Bolsonaro, acabou de cometer o crime militar de prevaricação. Tudo previsto no Código Penal Militar. Aonde está a obrigatoriedade disposta, a obrigatoriedade do comandante do Exército de instaurar inquérito? Artigo 9º e artigo 10º, é bom a gente nomear, a linha A, artigos 9º e 10º, a linha A, do Código de Processo Penal Militar. Isso é regra básica de direito penal militar. Então, nós temos duas pessoas que cometeram crime. O Pazuello, o artigo 324, e o comandante do Exército, que cometeu prevaricação. Tudo para servir Bolsonaro. É muita coisa em jogo para servir uma pessoa do tipo do Bolsonaro.
Vou até pegar esse gancho para a próxima pergunta, e quero até fazer um adendo. Além de tudo isso, que eu esqueci de falar na abertura da minha fala, Pazuello estava sem máscara, né? Além de tudo isso que a gente falou, ele ainda compareceu ao ato sem máscara, né? Acho importante também dizer, né? O que ele cometeu crimes na esfera da saúde pública, porque havia normas em termos de saúde pública relativas à Covid que prescreviam. Então, ou seja, além de qualquer militar poder agora fazer discurso e participar de manifestação a favor e contra o Bolsonaro, veja, é muito grave isso. Esse precedente abriu, nós estamos analisando pela politização das Forças Armadas, pela bolsonarização das Forças Armadas. Hoje eu vi num jornal uma frase chamada de bolso-chavismo das Forças Armadas. Também abriu espaço para militares que queiram defender a democracia tomarem palanques políticos e protestarem contra o governo, contra atos democráticos, ou seja, uma bagunça geral. Por isso que as Forças Armadas, enquanto instituições permanentes e de Estado, não devem se miscuir em política. Toda vez que isso aconteceu na história do Brasil, não terminou bem. Então, ele também cometeu crime na esfera civil, né? E é importante, tem um outro detalhe, mas agora no âmbito civil. O comandante do Exército cometeu ato de improbidade administrativa, prevista no artigo 11 da lei, porque ele atentou contra os princípios da administração pública, o que está previsto no artigo 11 da lei dos atos de improbidade administrativa, e também porque ele praticou o ato diverso do fim previsto em lei e regulamento, que é o que eu te expliquei anteriormente na esfera criminal. E também porque ele retardou ou deixou de praticar ato de ofício indevidamente. Essas condutas estão previstas no artigo 11 da Lei dos Atos de Improbidade Administrativa, são ilícitos civis. Então, a esfera civil precisaria verificar pela Lei de Organização Judiciária qual o foro competente, o juízo competente para processar e julgar o ato de improbidade administrativa praticado pelo comandante do Exército, que pode resultar. Uma das possíveis penalidades é a perda da função pública. Ou seja, o senhor comandante do Exército, ele abdicou da sua autoridade e ele se expôs de todas as maneiras possíveis a sanções criminais para servir o seu amo Bolsonaro. Eu, como militar, eu sinto vergonha, porque eu olhar para um comandante e ver isso é muito triste, muito triste. Adilson, você mencionou que era justamente o gancho da minha próxima pergunta, a questão das Forças Armadas serem uma instituição de Estado. Existe uma confusão, muitas vezes, sobre isso, né? O Jair Bolsonaro, desde o início, colocou muitos militares em seu governo. E alguns especialistas, analistas políticos, inclusive, dizem que o governo ele é um governo democrático, porém militarizado, extremamente militarizado. Eu queria saber o quanto, na sua avaliação, as Forças Armadas, enquanto instituição, se enfraquecem, deixando de lado justamente essa característica tão fundamental de ser uma instituição de Estado. Veja bem, qualquer pessoa pode ser nomeada para cargo político. O militar também, desde que ele seja militar da reserva, ele seja aposentado. Então, mais o que se exige, eu prestaria mais atenção em competência. As pessoas têm que ser competentes, têm que ser hábeis para aquilo que estão sendo nomeadas. Não é o caso. Infelizmente, os quadros, muito desse governo, todos os quadros civis, oriundos da vida civil ou da vida militar, são incompetentes. Nós temos um governo horroroso em todos os sentidos, em todas as áreas. Um caos. E quando você nomeia alguém para um cargo político, essa pessoa pode exercer funções de natureza, ele pode se tornar um agente político no sentido de estar ligado mais às questões políticas do dia a dia. Por isso que não se deve ser oficial da ativa, né? Agora, existe uma mistura entre alguém da força, de uma instituição militar, e alguém atuando ao mesmo tempo na área política. São funções incompatíveis. Porque a partir do momento que existe uma politização com P minúsculo, isso quer dizer que pode ter uma partidarização da força para defender determinadas parcelas, determinadas posições e determinadas parcelas da sociedade, e não para servir a toda a sociedade.
Óbvio que as Forças Armadas já têm a sua imagem arruinada. Pesquisas realizadas de opinião pública realizadas durante o governo Bolsonaro indicam o quanto que as Forças Armadas vêm perdendo prestígio junto à opinião pública. Elas que desfrutavam de grande aceitação, de avaliação muito boa. As Forças Armadas estão sendo, ou melhor, já foram desmoralizadas pelo Jair Bolsonaro, que para mim é um plano de vingança dele. Ele saiu do Exército numa situação totalmente vexatória. Quebraram o galho dele no Superior Tribunal Militar no julgamento, o livro do Luiz McLuff, que já foi entrevistado pela TVT, inclusive. O nosso querido e falecido, saudoso Luiz McLuff. Mostra que foi quebrado o galho, era para ele ter sido condenado e expulso, quebraram o galho, absolveram e fizeram um acordo para ele se aposentar, e ele saiu como capitão. É óbvio que ele sai com rusga, óbvio que ele saiu com desejo de vingança. Então, hoje que ele é o presidente da República, ele está se vingando. Todos os seus rancores que ele tinha das Forças Armadas, basta lembrar o que o Geisel falava dele, o chamou de um péssimo militar. O general Leônidas Pires, na época que era o comandante do Exército, proibiu o Bolsonaro de entrar no Exército. Ele está operando a sua vingança contra as Forças Armadas e humilhando os comandantes militares em público. É um desgaste, é a derrocada das Forças Armadas enquanto instituição. Agora nós temos as Forças Armadas enquanto braço armado a serviço do senhor Bolsonaro. Sim. Bom, o nosso tempo está se esgotando, mas eu quero também aproveitar a sua presença para um outro tema ocorrido recentemente sobre algumas atuações da Polícia Militar, especificamente em 2 estados, em Pernambuco e em Goiás. Então vamos lembrar, no dia 29 houve uma ação completamente desproporcional em que a PM reprimiu manifestantes do dia 29, do sábado, em protestos contra Jair Bolsonaro, e houve não a voz de prisão, né? A prisão, detenção, melhor dizendo, de um professor em Goiás que estava com um adesivo no carro dizendo "Fora Bolsonaro genocida". Minha pergunta é possível ver alguma relação entre esses 2 episódios? Entre os 3, a absolvição do Pazuello entre esses atos. É verdade. Bolsonarização das forças de segurança. É um fenômeno que já vem acontecendo desde o governo do Bolsonaro, com esses apelos a essas pautas reacionárias, essas pautas violentas de extermínio de pessoas, esse discurso populista direcionado aos agentes do campo da segurança, embora vale a pena sempre repetir. Nos 28 anos de mandato, o Bolsonaro nunca apresentou um projeto que beneficiasse um policial, um civil, um militar, um agente público da área da segurança. Nunca. Ele ignorou. Mas como ele tem essa postura obtusa, de virilidade, de autoritarismo, de machão, isso atrai segmentos importantes das forças de segurança que se identificam com esse senhor. São fenômenos da comprovação do bolsonarismo nas polícias, nas forças de segurança. Nós estamos complicados, nós estamos numa situação complicada, porque além das Forças Armadas, ele tem apreço de parcela significativa das forças de segurança, e nós estamos vendo governadores do estado que se dizem do campo progressista se omitindo numa atitude covarde, não tomando as decisões enérgicas que o fato requer. Eles esquecem que, ao se omitir, eles estão estimulando essas práticas abusivas por parte das forças policiais, com motivação política clara, que é a favor do senhor Jair Bolsonaro, e eles serão engolidos por essa força de segurança. Eu recomendo a leitura do excelente livro do Karl Marx, 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Muito bom, com dica de livro, encerramos essa excelente participação do Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da PM Paulista, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Adilson, sempre um prazer conversar com você, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. A gratidão é toda minha, o prazer é todo meu, e estou sempre à disposição para auxiliar de alguma maneira nas reflexões e nas possibilidades de enfrentamento a essa onda tenebrosa que se abateu sobre o nosso querido país. É hora de não recuar. Quem defende a democracia tem que agir, e agir agora. Muito obrigada.
Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.